dificilmente eu vou conseguir extrair o melhor do outro se eu não consigo extrair o meu melhor, se eu não consigo entender como é o meu funcionamento. Bom, E para isso, eu preciso de muito conteúdo, eu preciso de muito estudo, eu preciso de me desafiar, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse autoconhecimento. Bem-vindos ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Eu sou a Marcela Zanardo, host deste podcast, e além de mim, nós temos o homem mais lindo do mundo. ele veio? Eu sou o Adriano Souza, também sou host aqui junto com a Marcela. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. E Marcela, hoje nós vamos falar sobre um assunto essencial para as empresas. Boa! Nós vamos falar sobre... O tema de hoje, já vou falar o tema. Boa. Sua cultura empresarial está formada, quer você queira ou não, Que perigo. né? Meu Deus do céu. E a conexão, já vamos para a conexão do dia. A conexão do dia é o seguinte: cultura não é o que você diz, é o que você faz e reforça todos os dias. É isso, Dri? Exatamente. Então, cultura empresarial é um conjunto de ações que você tem dentro da sua empresa. São valores, são crenças. Agora, mais do que ter visão, missão e valores na parede da sua empresa, a questão é como que é o jeito que a sua empresa age. E isso é o que gera a cultura da sua empresa. É, porque é o que determina o comportamento da empresa, dos colaboradores. E claro que o papel do líder tem função essencial nesse sentido. É isso, né, que a gente vai conversar E hoje? nós vamos falar hoje sobre cultura empresarial. Se você gosta desse assunto, se você acha interessante, isso muda o jogo da empresa. Nós vamos falar muito aqui sobre isso, como que a sua empresa pode melhorar a cultura, como que a sua empresa pode ter uma cultura mais vendedora, uma cultura mais acolhedora, uma cultura mais adversa. Você Ou escolhe a voltada cultura. para resultado, É isso. uma cultura. Agora tá muito em alta a tal da cultura ESG. ESG, Não adianta ter o ESG também como importante. título e não se comportar como o ESG, né? Aí tem lá ESG e não separa nem o lixo reciclado. Não dá, né? E eu não Exato. tô falando da empresa, Exato, das pessoas exato. dentro da empresa. Isso é o jeitão da empresa. Então, se você tem escrito na parede e as pessoas da sua empresa não agem de acordo com isso, a sua cultura não tem nada a ver com a sua missão, nem com a sua visão. Agora, para falar sobre cultura empresarial, Marcelo, nós temos uma convidada muito especial. Então, eu vou apresentar ela aqui. Ela que é psicóloga organizacional, especialista em gestão de pessoas, RH 4.0. Ela é Mastermind e atualmente ela atua como analista de RH sênior numa das maiores distribuidoras de produtos automotivos do Brasil. Seja muito bem-vinda, Amanda Horn. Obrigada, Marcela, obrigada, Adriano, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que particularmente eu adoro, né? Cultura. Para começar, a gente pode falar, toda empresa tem cultura, Perfeito. né? Perfeito. Independente da qual você acha que você deveria ter, você tem a sua, né? Muito bom. E você precisa passar isso para os seus colaboradores, né? E a gente trabalha muito forte nisso, principalmente com o viés de liderança, né? À medida que a empresa cresce, né, essa cultura advém lá dos seus fundadores, que vem passando aí de geração para geração, essa empresa cresce e aí quem vai ser o responsável, né, por guardar, por ser o guardião dessa cultura, né? E a liderança tem um papel fundamental. Nós trabalhamos isso, né, todos os nossos processos de liderança, para que isso chegue no nosso colaborador, né, lá na ponta. Legal. Não adianta você ter uma placa legal e você não agir, né, de maneira adequada, né? Então, a cultura é isso. A cultura é o seu jeito, é a sua personalidade, é como a sua empresa efetivamente trabalha, né? Muito Perfeito, bom. perfeito.
E, Amanda, aproveitando essa sua fala, a gente vê que algumas empresas, por não pensarem na cultura que elas querem ter lá dentro, elas vão de forma espontânea. E aí, a hora que o empresário para ver, na verdade, a cultura não está bem do jeito. Principalmente quando a empresa cresce muito rápido. A hora que vê a cultura, ela está indo muito mais para o jeitão dos colaboradores do que aquilo que o próprio empresário idealizou. Então, nesse sentido, para você que tem muita experiência, eu queria saber o seguinte: é importante, quando a pessoa vai abrir a empresa, ela já pensar nisso e já definir isso para começar a desenvolver a equipe, a liderança dela nesse sentido? Perfeito. Acredito, Marcela, né? Penso que quando o empresário ele vai montar o negócio dele, ele já vem com as suas características prontas, né? Uhum. Porém, na hora de formatar isso e escalar isso, Perfeito. isso pode acontecer de se perder, né? Então, o que é interessante esse alinhamento, né? Esse DNA que a gente chama, né? Essas características, elas serem todos os dias lembradas, todos os dias reforçadas, né? As empresas têm que ter os seus ritos, né? Boa. E Perfeito. assim, esses ritos, eles fazem, né? Com que isso se torne cada vez mais próximo do colaborador. Então, sim, tem que pensar assim como isso vai chegar na ponta, né? É um desafio, né? Com Porque certeza. como você faz, né, para escalar a cultura, né? Escalar para 10, para 5, para Exato. 5 mil, para 10 mil. Porque às vezes né? é muito fácil quando tá ali o dono, É. mais 3, 4 funcionários, que daí tem uma ligação muito forte. Agora, numa empresa, a empresa vai crescendo, vai aumentando, aumentando. O dono já nem tem mais contato com a ponta. Perfeito. Ele vai ter contato com um grupo de pessoas. Então, de fato, é um grande desafio, né? E assim, o RH, né, ele ajuda muito nesse processo, né? O RH estratégico, o RH, eu brinco, né? O RH, ele saiu desse piloto de RH só para olhar para a parte de endomarketing, né? E ele vem para contribuir para essas situações de cultura, para essas situações de negócio, né? Ele acaba sendo um serviço dentro da empresa, né? E um dos papéis do RH é também, né, trazer essa bandeira de cultura, erguer essa bandeira e fomentar isso através da liderança para todos os colaboradores, né? Hoje acredito que é um dos maiores desafios dos RHs é manter essa cultura efetivamente viva. Ótimo, ótimo. Legal. E é interessante porque se você não mantém, né? Se não tem um guardião da cultura, né? Vamos dizer assim, que o RH é o guardião da cultura, né? Sim, apoia. E pode acontecer, e eu já vi acontecer, de uma empresa, uma pessoa, quebrar uma empresa que tinha uma cultura e o dono deu liberdade para essa pessoa e essa pessoa veio com uma outra visão que não tinha nada a ver com a cultura daquela empresa. E não quer dizer que aquela visão era ruim, só que não estava ligada à visão da empresa. E aí, no meio do caminho, quando a pessoa percebeu, já era tarde. Essa pessoa tinha praticamente desmontado toda a equipe e não conseguiu voltar. E olha, nós estamos falando de uma pessoa que assumiu o papel e ela conseguiu desativar todo o resto da empresa. Então, olha como é importante a gente falar sobre a cultura do negócio, né? Começa ali, né? Começa com o DNA do dono, né? Como que a pessoa criou aquilo? Porque às vezes a pessoa cria uma empresa e muitas vezes, se você olhar a história das empresas, elas começaram com uma pessoa. O idealizador, né? E aí ela falou assim, não, eu quero desse jeito. Aí ela foi trazendo algumas pessoas para perto, essas pessoas foram se identificando, foram entendendo como que ela funcionava, aí a empresa deu certo. Legal, quando a empresa dá certo, ela cresce. E aí, você faz o quê? Às vezes as pessoas treinam, colocam pessoas. E às vezes a gente já viu pessoas que falam assim, eu vou contratar um headhunter para contratar uma pessoa. Ela vai buscar essa pessoa no mercado, uma pessoa de renome, uma pessoa que tem até experiência,
Só que, por exemplo, se você traz uma pessoa... Vamos pegar aqui um exemplo de uma multinacional, igual uma Ambev, que tem uma cultura voltada somente para resultados, ou muito voltada para resultados, e aí traz para uma outra empresa que é mais familiar, que tem um olhar mais voltado, uma cultura mais voltada para as pessoas, e acaba tendo um desalinhamento entre essas duas. Existe um choque, né? Então, uma pessoa quer muito resultado e a outra cuida muito de pessoas que também gera resultado, né? São formas diferentes de ter o mesmo resultado, né? Como que você... É um parâmetro para você. Como que você olha para isso? Já viu isso acontecer? Já. O que acontece, Adriano, Marcela? Acho que desde a contratação, um dos critérios que você precisa avaliar é o fit cultural, né? O quanto essa pessoa tem a ver com a cultura da sua empresa, né? Até porque isso que você comentou, né? Uma pessoa vem e muda muita coisa sem analisar a cultura, sem se ambientalizar, isso efetivamente pode ser um problema, né? Porque a gente precisa inovar, Sim. né? As empresas precisam inovar, né? O mercado pede essa inovação, mas tem que tomar um cuidado, né? Porque tem coisas na organização que é fundamento, que é fundamentada e que deu certo por causa disso, Perfeito. né? Então isso eu não posso perder de vista também. Então eu tenho que inovar sem perder de vista algo positivo, algo cultural, algo que faz com que aquela empresa seja daquela forma, porque a cultura é aquela empresa ser daquela forma. E não tem, muitas vezes a gente tem cultura parecida, mas igual não, né? Sim, sim. Isso aí traz para pessoas, né? É. Então, assim, eu posso ter algumas características parecidas com a Marcela, mas eu tenho a minha personalidade, ela tem a dela, né? Aham. Então, às vezes, as pessoas miram em grandes empresas, cultura Google, que a gente escuta falar muito, né? Sim. Mas qual que é a realidade do seu negócio? Aonde seu negócio está inserido? Aonde ele foi fundamentado, né? Fazer com que a filosofia efetivamente se torne prática, né? Então, eu vi isso acontecer, né? Vi muitas pessoas chegarem na empresa, pessoas com currículos, assim, excepcionais, né? Gabaritadas, e naquela organização Não encaixou. não encaixar, É. né? Uhum. Isso significa que é um mau profissional? Não, né? Sim. Não significa. Isso significa que aquele perfil, naquela cultura, naquele ambiente, Não se adaptou. não se adaptou, É. né? Então, é algo que a gente precisa olhar desde o processo de seleção. Pode falar, Mar. E assim, existe uma crença, ou um mito, vamos dizer, que o empresário ele não tem que se dedicar tanto à empresa, ele pode formar a empresa e depois passar a gestão para outras pessoas. E aí algumas pessoas correm atrás disso, que na verdade tem a ver com o processo de delegação. Agora, delegação não significa você passar a bola e você não precisar mais cuidar da empresa. E aí, muitas vezes, nesse processo, por entender errado isso, o empresário, ele de fato abandona a Delega. empresa. E aí, a hora que ele volta, foi o exemplo que o Dri deu. Opa, mas espera aí. Quando foi que tudo isso mudou? Então, a pergunta é, de fato, claro que um RH estratégico e eficiente, ele vai trazer essa visão, olha, espera aí, a gente está se perdendo, não é esse caminho, ou até mesmo um RH realmente eficiente, ele não vai contratar pessoas que vão mudar a cultura da empresa. Claro que ninguém é 100% assertivo, ninguém vai ser tão certo nesse sentido. Mas qual é o ponto e só o RH, ele consegue achar essa medida de que, olha, está se perdendo, como que nós vamos trazer isso? Ou realmente o dono ele tem que estar, não digo das 7 às 7 da noite dentro da empresa, né? Mas ele tem que estar Acompanhar, atento, né? tem que estar acompanhando para cuidar para que essa cultura não se perca. Como que é a sua visão em relação a isso, Amanda? Tá, legal. Vou falar um pouquinho da experiência, né, que eu trago, né, como vocês comentaram aí na abertura do podcast. Eu trabalho numa das maiores distribuidoras do país, né?
que representa grandes empresas, é uma das maiores empresas aqui da nossa região. E a nossa escola é uma escola de que o dono efetivamente está atuante. E ele é o que mais mira na cultura, né? Ele faz questão, né, dos valores, né, do que ele traçou chegar efetivamente na ponta. É claro que o RH é um dos canais, a liderança é outro canal, Exato. né? Mas ele sim, na minha percepção, na forma como eu penso, ele é importante. Efetivamente, chega um momento da empresa que ele não vai estar ali no dia a dia, né, checando Exato. isso. Não na Não operação, na né? operação, Não na operação, né? No estratégico, Não né? é 100% todo dia, todo horário, mas ele não pode ficar fora da empresa. Mas ele vai se certificar, né? Exato. De alguma forma, se isso, através dos indicadores dele, né? De como está o processo de contratação, de como está o processo de demissão, de como tá os resultados, porque passa por resultado, né? Sim. Efetivamente. Uma empresa que tem uma cultura estruturada, a gente nunca vai perder de vista o resultado, Sim. né? Porque nós estamos falando de empresas, Sim, né? sim. Então, o resultado Negócios, é né? negócio, é importante, então é fundamental. Então, através dos indicadores dele, ele tá medindo, né? Se essa cultura que ele idealizou, efetivamente, ela acontece na prática. Amanda, isso é tão forte, porque um dia eu tava lá tomando um café, e ele chegou pra mim e falou... A gente tava conversando lá sobre negócio, ele comentou assim... Tô preocupado com uma coisa. Eu falei, o que que é? Ele falou assim... Já tem algumas pessoas aqui que eu não sei o nome. Olha a preocupação dele. Será que tem uma cultura voltada pro time? Sim. Pra equipe? Muito forte. Por isso E que aí- a equipe veste a camisa, de fato. Então você percebe que isso tá no DNA da pessoa, que transfere isso para a equipe, e você vai lá e você vê a equipe realmente interagindo, né? E eu fiz uma anotação aqui, que eu comentei sobre uma situação que acontece. A pessoa montou um negócio, montou uma empresa, a empresa começou a dar certo, aí ele tinha condições de pagar para uma pessoa cuidar ali do negócio, pagar um salário melhor. Contratou essa pessoa e foi como a Marcela falou, né? Ele deu no pé, largou a empresa para lá. Tem algumas empresas, né, Amanda, que ainda não tem RH, né? As pessoas ainda confundem o RH estratégico com um departamento pessoal Uhum, que cuida ali da parte burocrática. uhum. E essa pessoa, na empresa, tinha só um departamento pessoal que ele chamava de RH. Ainda existe essa confusão, né? Sim. Depois eu quero que você comente um pouco sobre isso. E aí existia uma queda de braços, né? Então, essa pessoa se colocou acima do RH e aí ele anulou o RH. Quando a empresa foi perceber, já era tarde, porque ele tomou conta. O dono que devia estar ali para orientar, para cuidar dessa cultura, não estava, colocou ele. O RH, que seria um braço para ajudar, ele anulou, porque não tinha ninguém para o RH recorrer. E aí foi onde veio o estrago. Então, qual que é... Assim, eu vejo que isso é muito importante, né? Esse RH estratégico tá andando não abaixo ou acima, mas assim, do lado, né? Da visão estratégica, para que realmente prospere a cultura da empresa e que ela tenha vida longa, né? Perfeito. Tem um grande empresário, né? E ele fala que o RH ele é o braço direito do CEO. Perfeito. E as empresas hoje que nós percebemos, né, que são empresas que cada vez mais estão inovando, estão aí à frente dos seus negócios, são empresas que têm cultura onde o RH senta na mesa também, na mesa de tomada de decisão, né? O peso do RH é um peso tanto quanto qualquer outro departamento ali Ótimo. da empresa, né? É que às vezes as pessoas, assim, confundem, quando eu falo de pessoas, ter uma cultura paternalista, né? Mas eu Sim. falo de pessoas, mas eu falo de que pessoas? Eu falo das Sim. pessoas certas para o negócio. Sim, Eu sim. falo das pessoas, efetivamente, que estão alinhadas ao negócio, né? Então, eu falo de pessoas, automaticamente estou falando de resultado. Uma Sim. coisa não anula a outra. Eu tenho uma cultura de pessoas, uma cultura de clima legal, uma cultura de ambiente
bom para se trabalhar, empresa boa para se trabalhar, não elimino o resultado, né? Eu Ao não contrário, né? Pelo contrário, né? Efetivamente, eu São reforço. as pessoas que vão trazer o resultado, né? Exatamente, né? Então, o papel do RH hoje é ser parceiro de negócio. O departamento pessoal, né? Ele tem o seu papel e é tão importante quanto, Sim. né? Mas como Claro. você disse, né? O departamento pessoal, ele é quanto o RH está mais voltado para a estratégia, o departamento pessoal ele também cuida ali de toda a parte burocrática, trabalhista, para que a empresa também não sofra com esse tipo de ação, né? A parte trabalhista no Brasil é muito forte, É né? pesada, E as né? empresas precisam estar sempre cumprindo esse papel. E a gente percebe quando a gente acompanha algumas empresas que estão crescendo, e aí os empresários chegam, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo manter equipe, eu não estou conseguindo chegar no resultado que eu quero, as pessoas não entregam. Você vai olhar, a dor está exatamente no RH, que normalmente não existe. Porque quando começa a empresa, ninguém vai começar a empresa já implantando um RH. É muito difícil acontecer isso. Deveria, né? Deveria, mas com certeza. Agora, Deveria ser o a segunda pessoa a ser empreendedor- contratada. Exato, Deveria. O dono o do dono RH. é o RH. É Exato. perfeito. O- Mas o empreendedor, ele vai o quê? É ele no peito que vai levando. É. E aí, ele não percebe que, na verdade, a dor dele está exatamente porque ele ainda não enxergou a importância que esse RH tem na empresa dele, porque é quem vai criar as estratégias, é quem vai cuidar da empresa pensando nas pessoas para que as pessoas tragam resultado para a empresa. Perfeito. Porque com o crescimento o dono não consegue mais fazer isso. E é um desafio também porque hoje em dia nós passamos por várias empresas e os colaboradores eles escolhem onde eles querem estar, né? Então, nós como empresa temos que também propor essa experiência para o colaborador, né? E isso passa pelo skill do RH, né? De trazer, deixar a empresa cada vez mais alinhada ao mercado, no que tange a pessoas, né? Quais são o que a gente tem aí, né, de novo, o que a gente pode fazer para inovar. E isso é o papel do RH, né? Porque o CEO, ele não necessariamente ele olha para pessoas, mas ele não está à frente de todo o processo de pessoas, né? Como, né? Não tem nem como, né? Então, o RH, ele tem esse papel, né? De minar a empresa de conteúdos, de situações e de informações e de práticas, boas práticas que o mercado tem. Ô, Amanda, e até uma pergunta que veio agora que a gente nem colocou aqui no nosso script, mas a Amanda falando me veio. Um assunto também que é muito falado é sobre o clima organizacional. O que o clima tem a ver com a cultura? Eles estão ligados. Sim, totalmente. Totalmente, né? né? Então, assim, vou pegar, a gente escuta muito, né? Empresas que têm cultura só de resultado, né? Quando eu falo só de resultado. E às vezes o clima é um clima agressivo de resultado, né? O clima é a atmosfera, Tenso, né? tensa, a atmosfera. A cultura é a personalidade, o jeito. Agora, o clima é aquilo que a gente sente, né? A atmosfera do negócio, né? Estão extremamente interligados, né? Porém, eu penso que hoje a gente vive num mundo onde nós temos que propor um clima bom para as pessoas, porque efetivamente ninguém quer ficar num clima tenso, né? Do tempo inteiro. Não que não tenha momentos onde existe pressão, faz parte, nós temos que lidar com isso também, né? Mas dosar para que esse clima seja positivo, né? O equilíbrio, né? Equilíbrio. O equilíbrio, né? Equilíbrio, sempre. Porque nós estamos falando de negócios, né? Exatamente. Então, não tem como, assim, bom seria, igual você comentou da cultura Google, né? Então, o pessoal, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, né? Não, porque aqui na minha empresa nós vamos criar a cultura Google. Eu falei, me explica mais. Ele falou, não, comprei uns puffs. Uma sala de Montei jogos. uma sala. E aí o pessoal videogames. agora... Aí eu falei, mas essa é a cultura? Não, você nunca viu?
Falei, me conte mais. Então, às vezes as pessoas confundem, né? Porque isso é uma característica. Exatamente. Então, por exemplo, tem lá o livro da Netflix falando sobre a cultura Netflix. É uma cultura mais solta, mas totalmente voltada para resultados. Exatamente. Ponto. Então, as pessoas são responsáveis. Não importa para o Netflix se ele chega às 11 da manhã e vai embora às 2. O que importa para eles é o resultado dentro do prazo. A questão é, as pessoas que estão indo lá, elas são comprometidas com o resultado? Perfeito. Se ela for comprometida com o resultado, ela vai viver super bem lá. E ela pode ficar 8 horas, 10 horas ou apenas meia hora. O que importa para eles lá é o resultado. Entregou o resultado? Tá tudo certo. Então, às vezes as pessoas confundem isso, né? Então, a questão é, dentro da liderança, você consegue selecionar o seu time que está voltado para a cultura? Porque, assim, eu vejo muitas empresas com uma plaquinha, né, da visão, da missão, dos valores. Aí tem lá um valor na empresa: respeitar todas as pessoas. A primeira pessoa que grita com as pessoas é o líder. Que desacata as pessoas é o líder. Ou seja, ele não sabe nem o que está escrito na placa. Ah, não, mas aqui nós respeitamos as pessoas. Beleza, o que eu vi aqui não é isso. Tem uma incongruência entre o que está escrito e o que fala. Porque escreve, não, mas está escrito lá, é ótimo, né? Não é bem isso, né? E até nesse sentido, isso tem a ver com o clima. A gente está atento ao clima é o que faz a gente perceber se a cultura está se perdendo ou não, Amanda? Acredito que sim, viu? O clima, ele dá sinais. Ele é um termômetro, né? Legal. Hoje, a maioria das pessoas, né, quando deixam as empresas, elas dificilmente deixam por salários, benefícios, porque o mercado, ele se comporta mais ou menos igual, né? Tá equiparado. Tá ali, equiparado, né? Mas o clima e a liderança são fatores, assim, fundamentais, né? Então, sim, temos que estar de olho no clima e no líder, porque o líder, ele tem o papel, né, fundamental em conseguir manter esse clima bacana para trabalhar, esse clima legal, que tem sim seus desafios, mas ainda assim não é tóxico, né? É produtivo. Tem uma pesquisa que fala que 87% das pessoas vão embora das empresas por causa da liderança, né? 87%. É muita gente. É muita gente. Que sai porque a liderança não atende às necessidades, né? Mas imaginem só, se liderar é influenciar pessoas, dependendo como essa liderança se comporta, ela vai influenciar as pessoas para o lado negativo. E aí ninguém quer ficar. E eles sentem que é o líder, porque é o exemplo do líder que o restante vai seguir. Aí começa aquele tipo de diz que me disse, né? Sim. Fulano privilegia ciclano. Porque eu percebo que ele tá olhando mais pro próprio umbigo do que pro time. A gente começa a ter esse tipo de discussão que daí altera totalmente o clima da empresa, né? Então, se o líder influencia as pessoas, ele tem que estar 100% conectado à cultura da empresa. Porque é ele que vai fazer com que as pessoas se comportem da maneira com que a empresa espera que ela se comporte, né? Perfeito. Na minha visão, não podemos tolerar um líder que não é aculturado. Perfeito. Né? Porque se ele não for aculturado, a probabilidade do time dele também não ser aculturado é muito grande, né? E aí, tem mais, né? A gente também tem que tomar cuidado do contra-cultura, né? Que é o que joga contra? Joga do contra-cultura, né? É a história que você falou, né? E acontece, hein? Acontece. Muito. Acontece do contra-cultura. É o cara que, pra ele tudo é difícil, é o cara que É o famoso dificuldade na laranjinha inovação, podre na caixa, né? vê dificuldade na inovação, né? Perfil pessimista totalmente. Síndrome de Gabriela. Aqui sempre foi assim, então esse cara é contra, muitas vezes, a cultura. E, às vezes, se ele está num papel de liderança, a probabilidade disso... Perigoso, né? Passar para a equipe é muito grande. Ele é o link entre a cultura e
o time, né? Ô, Amanda, uma dúvida. Como que a gente poderia ajudar quem está assistindo a gente? Aliás, se você está assistindo a gente, está gostando desse episódio, curta aqui, comente, compartilhe, mande para o seu líder, mande para o seu sócio, mande para o seu liderado, mande para as pessoas que possam se beneficiar com esse episódio. Como que a gente pode ajudar quem está assistindo a gente? Como que ele pode, se ele não tiver um RH estruturado, como que ele pode começar a perceber o clima organizacional? Legal. Eu penso que se ele ainda não tem o RH estruturado, né, ele estar próximo, né, das pessoas do seu time, no bate-papo, né? Eu vejo assim, eu falo, a cultura a gente vê muito nos corredores, Aham. né? A gente vê muita cultura no cafezinho, sabe? Porque às vezes a placa tá lá, né? Mas o dia a dia O jeitão é outro. é outro, né? Então, eu acho que efetivamente proximidade, Tá. né? Estar próximo, conversar, entender, né? Se está sendo feito, se não está, por que não está sendo feito, como nós vamos melhorar. Eu acredito envolver que com o time. estar envolvido efetivamente com as pessoas que faz parte ali daquele negócio. Legal. Então tem a ver com o que você falou, né, Mar? Sim, sim. Porque às vezes as pessoas querem, assim, uma solução, né? Pessoal, uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu quero fazer o seu treinamento. Eu falei, ótimo. E por quê? Porque eu quero ter uma empresa que funciona sozinha. Eu falei, vamos conversar mais sobre isso. Né? O Silvio Santos morreu dentro da empresa dele, né? Exatamente. Viveu bem, tinha uma empresa muito boa, muito saudável, tinha um clima muito bom, todo mundo fala muito bem do SBT, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e todo mundo fala super bem do clima do SBT. É. E é um cara que estava todo dia lá, né? As pessoas não podem achar que a empresa é a poupança de liberdade financeira. Exato. Porque tem Diferente gente de dinheiro que investido, acha né? que é isso, que empresa tem que ser como lá o investimento que vai ficar rendendo e trazendo retorno É diferente. sem ele administrar. É muito Coloca boa. lá Boa um analogia. consultor para administrar para ele, só que não. Boa analogia. O dinheiro é papel. Exatamente. A empresa são pessoas, né? Então é impossível isso. Eu acredito muito naquele ditado que é o olho do dono que engorda o gado. E é o olho do dono, não é a operação do dono. É. Não é ele fazendo as coisas dentro da empresa. Mas ele observando tudo, tendo esse contato direto. Você falou muito bem, né? Uma empresa pequena que ainda não tem RH. O dono, diferente do que você falou, quando você estava na empresa que a Amanda trabalha, que o dono veio falar isso para você, nossa, tem gente que eu já não estou sabendo o nome, olha a preocupação dele. Tem gente que tem uma empresa muito menor e que não sabe o nome. Sabe o nome o quê? De 2 pessoas que estão dentro do escritório com ele. Tem ali 30 funcionários e não consegue saber o nome de todos os líderes. Porque delegou já para outra pessoa isso. Então, é muito perigoso isso, né, Amanda? E gera... Uma das coisas que a gente estava estudando, né, Dri, sobre os 5 desafios da equipe, um dos principais pilares é a confiança. Como que você vai confiar em quem você não conhece, não é? Vai um tempo, né? Ou Um bom tempo. É um Pra bom conhecer, tempo. Para demora. conhecer, demora, né? E ainda assim, né? A gente confia, mas em algum momento pode acontecer algo, né? Então é importante esse olhar do dono, né? Inclusive, na empresa que eu trabalho, é um dos pilares do nosso DNA, né? O olhar do dono, né? Todos nós termos o olhar do dono. É porque eu acredito ainda muito que as pessoas, elas acabam sendo que um pouco extremistas, né? Então, assim, a minha empresa ela conseguir... A minha operação conseguir andar sozinha, ótimo, perfeito. melhor do mundo. né? Dos mundos. Eu não preciso estar aqui para ela andar, né? Isso. Mas eu não estar presente nunca, né? Deixar isso ali delargado, a probabilidade de se perder é grande, né? Então, assim, alguém tem que ter esse papel, seja o dono, seja o CEO, né? Seja Exato. né, o diretor, mas alguém tem que ter esse bastão e acompanhar para ver se efetivamente na prática acontece. Ô, Amanda, e a gente vê, às vezes, visitando algumas empresas,
que nem todo RH exerce esse papel de fato de estar próximo das pessoas, de conhecer as pessoas, de procurar entender qual o papel de cada pessoa para trazer a pessoa para o melhor papel ali na empresa, para que essa pessoa entregue o melhor. O que acontece que alguns RH se perdem nesse sentido? É uma cultura antiga de RH que está ultrapassada ou não? A pessoa está no lugar errado mesmo, não era para estar no RH. Olha, Marcela, eu acredito que o RH ele precisa estar sempre estudando, ele precisa estar sempre procurando melhorar, né? Porque o nosso maior fator ali dentro da empresa são as pessoas, né? E as pessoas, nunca a gente vai ter um diagnóstico fechado. Uma né? fórmula Uma exata, fórmula né? exata de pessoas, né? Não tem como. Muda a todo momento, né? Então, eu acredito que ter esse conceito make lifelong learning, estar sempre ali buscando se aprimorar, estar perto, né, de outras realidades, buscar benchmark, buscar empresas parceiras, trazer para dentro da sua empresa coisas inovadoras, eu acredito que isso faz com que o RH acabe se destacando. Perfeito. Ótimo, ótimo. E aí, como que a gente consegue equilibrar um trabalho saudável com a necessidade de resultados da empresa? Perfeito. Resultado, efetivamente, é o que conta, né? Porém, eu acredito que o meio como a gente chega no resultado é muito importante, né? A gente busca os melhores resultados, mas entendendo também, estando perto do colaborador, tentando entender o que eu preciso fazer para extrair o melhor resultado da Marcela, na maioria das vezes, é diferente do que eu preciso fazer para extrair o melhor resultado do Adriano. Então, eu acredito que isso tem a ver com o líder presente, com o líder que conhece efetivamente seu time, né? Porque ele vai chegar no resultado, mas ele vai entender que as características da Marcela é diferente da Adriana, que é diferente da Amanda, e que para isso eu preciso entender de gente, e tá aí o Eneagrama, né? Como Como um dos uma fatores, ferramenta, né? como uma ferramenta. E aí eu vou chegar no resultado respeitando, né, o perfil, né, a personalidade daquela pessoa. Ótimo. E Deixa eu só pode falar, concluir claro. o raciocínio em cima da pergunta. Então, um trabalho saudável, voltado para resultados, depende do líder ter inteligência interpessoal, ou seja, Sem dúvida. conhecer cada uma das pessoas e saber lidar com cada uma das pessoas de forma individual, de forma única, como aquela pessoa merece ser tratada, com o que ela, a forma com que ela entende que ela é motivada. Vamos dizer, usando a régua da pessoa. Aí você consegue ter um ambiente saudável e ainda assim alcançar os resultados. Sim, complemento com o autoconhecimento, Perfeito. tá? Porque o primeiro pilar de liderança é ser líder de si mesmo. Ótimo. Então, dificilmente eu vou conseguir extrair o melhor do outro se eu não consigo extrair o meu melhor, se eu não consigo entender como é o meu funcionamento. Bom. E para isso, eu preciso de muito conteúdo, eu preciso de muito estudo, eu preciso de me desafiar, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto é esse autoconhecimento, depois esse ponto de conhecimento de pessoas, para entender que nós podemos chegar no mesmo lugar, porém cada um ali com uma ferramenta que esteja mais alinhada ao seu perfil. Ótimo. Muito bom isso aí. Tá ligado a um dos princípios que a gente trabalha, né? Que é saiba lançar desafios, né? Sim. Você comentou aqui, né? O padrão da Marcela é diferente do meu. Se você lança o mesmo desafio para os dois, talvez você não tenha o mesmo resultado. Sim. Agora, dentro de uma equipe, se eu lanço... Provavelmente não vai ter, né? Se eu lanço o desafio individual para cada um, mesmo numa equipe, eu tenho um resultado muito maior, né? E eu estava fazendo uma reunião esses dias com uma pessoa que ele tem um perfil de empreender. Então, ele é uma pessoa que aceita desafios, ele vê oportunidades e ele tem uma iniciativa muito boa.
Só que ele não tem muita sustentação. E aí você precisa de pessoas para te ajudar. Então ele monta empresas, ele cria, ele deixa uma estrutura e fala, pessoal, agora você toca. Só que o que acontece? Você comentou sobre autoconhecimento, ele não se conhece, ele não sabe que esse padrão é um padrão que ele repete. E ele cria um ciclo. Então ele abre uma empresa, ele cria uma estrutura, ele investe e ele coloca uma pessoa e ele some. Então ele delarga. Então ele montou, e aí eu conversando com ele, falei assim, mas o que aconteceu nessa última empresa que você fechou? Ele falou, então, faltou liderança. Aí eu falei, entendi. De quem? Ele falou, do meu sócio. Percebe que ele está no eu cego. Que da janela de Johari tem o eu cego, o eu misterioso, o eu público, Secreto, né? o eu público e o eu desconhecido. Ele está no eu cego ou no eu desconhecido. E aí eu perguntei, mas quem que era o sócio dele? Ele falou, eu. Ele falou, e quem que deveria acompanhar ele? Ele parou durante uns 10 segundos, falou, eu. Então, se ele não se conhece, ele vai repetir. E já não é a primeira, não é a segunda. Talvez é a terceira vez que ele tenha cometido o mesmo erro pelo fato de não saber como que é o seu comportamento, a sua personalidade. E é uma pessoa super inteligente, super empreendedora, super corajosa. E nesse momento, ele está passando por um desafio que ele falou assim, eu não tenho mais motivação. Não tenho mais motivação. Na verdade, o que está faltando é ele entender o porquê que ele fica nesse ciclo. E olha como que é interessante, ele fica repetindo esse ciclo o tempo todo. Perfeito. Importante, por isso a importância do autoconhecimento como primeiro fator. Libertador, né? E para quem não se conhece, não deveria ter uma equipe. É verdade, boa. E aí, quando acaba o autoconhecimento? Não acaba. Não acaba, não acaba. Não acaba. O maior desafio é entre a cabeça e o coração. Exatamente. Né? A gente muda o tempo O inteiro, tempo né? inteiro, né? É, e aí, nesse caso de autoconhecimento, não só de autoconhecimento, mas de formação, a empresa, ela tem um papel importante em estimular as pessoas a buscar conhecimento, autoconhecimento, a se desenvolverem, porque a gente vê que muitas vezes as empresas não estimulam, não dão treinamentos. A gente vê que vocês têm essa cultura muito forte lá, de Sim. levar conhecimento para a equipe, mesmo dentro, estimular as pessoas a buscarem fora também. É um papel importante, tanto da empresa quanto do RH, fazer isso, Amanda? Sem dúvida, né? A empresa ela tem um papel, né, de ser facilitador e estimulador. Porém, o fator de decisão é individual, Sim. né? Quando a gente traz isso para a carreira, né, e para desenvolvimento, eu entendo que a carreira e o desenvolvimento ele é pessoal, né? Obviamente, a empresa ela tem sim suas ferramentas, né? Lá no nosso caso, por exemplo, a gente tem a gente tem a nossa universidade corporativa, a gente tem os nossos treinamentos, tanto técnicos quanto comportamentais, treinamentos específicos para liderança, trilhas específicas para liderança, mas ainda assim, né, o fator de decisão é individual da pessoa fazer aquilo bem feito, né? Entender que aquilo é para o seu desenvolvimento, né? Já aconteceu das pessoas não ver sentido naquilo. Sim. Né? Então, o papel da empresa é realmente ser um fomentador de desenvolvimento. Mas ainda assim, a decisão de se desenvolver, de buscar caminhos, ferramentas, tendo a empresa isso estruturado ou não, é individual. Amanda, e qual o risco que essa pessoa corre? Olha, o risco é ficar obsoleto. Perfeito. Né? Ficar obsoleto. Né? Hoje, as coisas, assim, a velocidade é muito grande para tudo, né? É muito grande. E nem sei se a gente consegue acompanhar tanto, né? Mas a gente busca, né? Mas quem não busca acompanhar... Já tá perdendo. Já tá perdendo. Efetivamente, vai ficar obsoleto. E aí, a gente vê pessoas que não buscaram e tá lá na empresa há muitos anos, aí chega alguém com 2, 3 anos de empresa, consegue ali um cargo e aí fala, mas eu tô aqui há tanto tempo, né? Isso acontece Acontece, muito, né? A História gente da já laranja? ouviu né? já ouvimos várias histórias assim. E aí você precisa mostrar para aquela pessoa, né?
efetivamente quais são os motivos daquela pessoa que tem, às vezes, menos tempo de empresa, tá numa posição ali maior, né? E ele efetivamente não acompanhou, né? E aí ele tem que entender se faz sentido ou não ali para ele. E essas pessoas são super importantes para as empresas estão precisando disso, e elas estão dispostas a pagar melhor para essas pessoas Sim. que se envolvem, que se entregam, que fazem além do combinado, né? Sim. Que é uma das características de uma pessoa bem-sucedida, né? Tá no livro de Napoleão Hill, ele fala sobre isso, né? Nós estamos falando de 100 anos atrás, isso já era um decisor. Ainda hoje, as pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Que fazer além do combinado não é fazer porque você é obrigado. É fazer porque você realmente está envolvido, porque você quer trazer mais, mostrar para as pessoas. Isso, uma vez eu fiz um post, né, no LinkedIn e comentei: você tem o hábito de fazer além do combinado? Nossa, você não tem ideia o que eu ouvi. Os haters. Os haters. Porque parecia que algumas pessoas, claro, não é a maioria, mas algumas pessoas ainda têm uma visão de que estavam sendo escravizadas. Uhum. Agora, o hábito de fazer mais que o combinado, você pode fazer dentro da sua casa, né? É um hábito, né? Você, por exemplo, vem aqui, você faz algo além do combinado, né? Você vai em algum lugar, você faz algo além do combinado, não só o combinado. Então, isso acaba sendo um hábito em qualquer lugar. Então, por exemplo, como casal. Pô, se você não faz nada além do combinado, chega uma hora que o seu casamento fica morno. Sim. Perfeito. Você fala, poxa, mas que relação aguada, né? Porque o relacionamento, então, eu respeito ela. Tá, mas respeito, mas você faz mais o quê? Além disso. Você leva ela para jantar, você dá joias. Eu não dou joias. Então, Mas eu dou o falar, cartão, tá que faltando. compram joias. É a mesma coisa, porque eu E não tenho fique bom aí gosto. como uma... Isso é verdade. É melhor deixar que eu fica como compro. dica. Eu não tenho um bom gosto para joias, né? Então, amigos que têm fábricas de joias, depois podem me ajudar. Pode dar uma consultoria. Mas em contrapartida, aí eu falo, pode comprar. Deixo ela livre para comprar, né? Que já é fazer algo além do combinado. Mas eu gostaria realmente de ter um bom gosto e comprar, Marcela. Não, Vou pode assumir deixar aqui. que Eu sou ruim para isso. Pode deixar que eu faço isso, tranquilo. E eu tenho autoconhecimento, eu sei que isso eu sou muito ruim. Mas eu penso que o fazer mais do que o combinado passa por uma questão de excelência. Perfeito. E a excelência não está no básico, É, né? Então, às vezes, a interpretação, né, do mais combinado, na minha percepção, passa por excelência, né? Aham. E excelência é um hábito, Sim, né? Todo dia você busca por ela, perfeito. né? E a gente também não alcança. Não. Porque a gente vai buscar mais, né? Chegamos num ponto, a gente busca mais. Mas esse ponto de Napoleão Hill, para mim, soa dessa forma, né? Esse encantamento, essa excelência que a gente busca aí no nosso dia a dia, né? Legal, muito bom. nós estamos chegando no Já? final. Já. Passou rápido. Rápido, Ô, louco, mãe. Dá pra ficar aqui mais umas 3 horas conversando, né? Quando o papo é bom, hein, Amanda? Vai Vou embora. dormir hoje, né? Amanda, Vamos lá. vamos lá. Qual o conselho que você pode dar para um empreendedor? Qual o melhor conselho para que ele fortaleça a cultura da empresa dele? Tá, o meu conselho seria estruture, né? Ótimo. Seja sincero com você mesmo, que você busca, Boa. né? Seja realista. Porque às vezes eu idealizo uma cultura de Google, mas não cabe, né, Ótimo. na minha empresa essa cultura de Google. Né? Então, traçar os meus objetivos e traçar isso através de uma cultura forte, ela tem que ter a sua cara. Ela tem que parecer com você. E depois busque as pessoas certas para perpetuar isso junto com você. Porque sozinho também Não dá. não dá. Né? Então, esse é o conselho. Perpetue sua cultura, seja sincero e realista, né? Com o que você busca, com a sua essência. Eu acho que passa muito por essência, né? E busque pessoas certas para fortalecer e cravar isso aí, para que o negócio tenha sucesso. Muito bom. E para quem não tem RH ainda na empresa, corre estruturar a sua empresa para que tenha um RH.
Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Você sozinho, empreendedor, não dá conta. Se você está crescendo, principalmente. Então, num plano de negócio, para quem quer montar uma empresa, a primeira coisa que tem que colocar no plano de negócios é esse RH estratégico, né? É isso aí. A Bílio Diniz fala isso, né? A primeira pessoa a ser contratada é o RH, né? Depois a gente contrata os demais, porque ele vai entender ali quais são os nossos critérios para que a gente tenha pessoas certas aí na nossa operação. E é interessante porque mais de uma cabeça vai pensar muito melhor do que uma só. E aí a pessoa abre a empresa e vai sozinha tentando nossa, mas não para ninguém na minha empresa. Ai, mas eu acho que eu não sei contratar. Provavelmente você não sabe. Isso que a gente não entrou em custos, né, de contratação. Exato. Custos de contratação versus demissão. Isso a gente não entrou isso. Nossa, efetivamente, né? daria Se um você podcast. colocar no seu plano de negócio, né? Com certeza esse RH ele se paga e muito. Não, e falando em investimento, né? Investimento. Às vezes é muito mais fácil você investir no RH, que vai treinar o seu time, do que você ficar tentando acertar, né? Exatamente. Muito mais barato. Muito mais barato. Exatamente. Porque Muito às vezes bom. as pessoas enxergam o RH como um custo. E na verdade é um investimento. Agora, Marcela, aí. falando em custo, investimento, se você tá ligado até agora aqui no nosso podcast, você vai receber se você fizer o quê? Desafio da semana? Boa. Tá ligado ao desafio? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre a TS Pneus. Fala o desafio, porque nós vamos lançar esse desafio Ótimo. agora. Então, desafio da semana. Boa. Em uma frase, como você definiria a cultura da sua empresa hoje? Lembrando, sendo sincero e realista, como a Amanda falou. Responda essa pergunta e reflita. Essa é a cultura que você realmente deseja? Se não, qual é o pequeno passo que você pode dar em direção à melhora dessa sua cultura? Pensa sobre isso, escreva e aí conta pra gente. O que pode ser o desafio? É quem chamar a gente e contar o que pensou, Isso. a gente dá o brinde? Isso. Para as 3 primeiras pessoas. As 3 primeiras pessoas. Isso. Não precisa contar o que você pensou. Pode ser assim, olha, eu estou fazendo o exercício que vocês passaram como desafio. Isso. Já ganha o brinde. E qual é o brinde? Ótimo. Aqui, nós vamos, então, entregar para você da TS Pneus, que é a maior distribuidora de pneus nacionais e importados do interior de São Paulo, uma higienização de ar-condicionado, um alinhamento 3D, coisa fina, um balanceamento computadorizado, e eles trabalham aqui com marcas como Continental, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Speedmax, Delinte. Lá você vai ser tratado como alguém da família. Sabe por quê? Porque lá não tem enganação. Lá eles vão cobrar o certo. Não tem esse negócio de, eu preciso fazer a cambagem. Não. Lá é só o que precisa ser feito, beleza? Então, Marcela, para finalizar agora... Vamos agradecer os nossos patrocinadores primeiro, pode ser? Eu queria o arroba da Amanda. Ótimo. O pessoal tá perguntando aqui, né? Como que eu converso com ela para saber um pouco mais? O assunto super interessante. Então, Amanda, passa o seu arroba pro pessoal aí. Pessoal, meu arroba LinkedIn, Amanda Horn. Horn com H, H-O-R-N. Adiciona e manda o direct que a gente pode fazer esse bate-papo, tá bom? Muito obrigado. E precisar de alguém para apoiar vocês em termos de cultura, Adriana e Marcela aí, pode contar com eles, que efetivamente sabem do que está falando, são profissionais, né? E podem te ajudar muito no que se tange a cultura e pessoas dentro da organização. Legal, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço aí o bate-papo. Amanda, foi muito rico esse bate-papo, muito rico. É um assunto que eu adoro. Eu também. Eu gosto. Aqui, né? Porque assim, a gente que gosta de pessoas fica encantado com esse assunto, porque isso tem tudo a ver com pessoas, né? Sim, sim. Então, muito obrigada. O conteúdo que você trouxe foi muito relevante. Eu tenho certeza que cada pessoa que está assistindo esse podcast já teve uma ampliação bem bacana de visão sobre a própria empresa, sobre o seu RH.
tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pelo convite, tá bom? E esse podcast só existe porque nós temos alguns apoiadores, né, Marcela? Exato. Então, a gente quer agradecer aqui a Engeforce Performance, do nosso amigo Danilo, a RCI Automecânica, do nosso amigo Rodrigo, a Ideal Ouro e Câmbio, da nossa amiga Érica Esquiabel, a TS Pneus, do nosso amigo Arthur. Também agradecer ao nosso amigo Matheus Altarujo Godoy, que é consultor de proteção financeira. E a Carol Mattioli, que sempre presenteia nossos convidados com docinhos maravilhosos. A Mastermind, treinamento. Porque no outro podcast ela não falou do Mastermind. Que é nossa patrocinadora Master. E eu recebi um direct do nosso patrocinador Master, que é o Mastermind, e falou: como assim você não falou da gente? Verdade. E também a Olha Studio isso. House, a Studio House, que sempre faz mais do que o combinado, entrega o melhor pra gente. A gente se sente em casa, que é muito bom. Pessoal, obrigada por nos acompanhar até agora. Espero que realmente vocês absorvam esse conteúdo e já a partir de hoje comecem a refletir sobre isso para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua empresa, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, porque é super importante que você sempre cuide da melhoria contínua da sua empresa, do seu cargo, enfim, do que você executa no seu trabalho. Então, espero que a gente tenha agregado para você. Foi um prazer estar com você hoje. Muito bom. Pessoal, cultura empresarial não é um detalhe. Cultura empresarial é o que define o futuro da sua empresa. Muito obrigado por ficar até aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio.